Olá, meu nome é Paulo Machado, sou professor de língua portuguesa. Na videoaula de hoje, nós estamos começando uma série de videoaulas falando sobre um novo gênero textual. Esse gênero textual pertence ao tipo narrativo, ou seja, é contar uma história. Para iniciarmos essa conversa sobre essa história contada num texto, eu trago para vocês um relato bastante interessante de um aventureiro chamado Amir Klink, que há mais de 30 anos fez uma aventura pelo mar sozinho. A história é bastante interessante, por vezes até com elemento de tensão e de suspense. Vamos então conhecer esse texto. O texto que nós iremos ler agora fala de uma aventura que tem relação com essa imagem assustadora que vocês estão vendo. Logicamente, é só uma representação próxima da história que nós vamos ler, mas só da gente contemplar já nos causa um certo medo. Então vamos ao texto. Noite escura, sem céu nem estrelas. Uma noite de ardência. Estava tremendo. O que seria desta vez? A resposta veio do fundo. Uma enorme baleia com o corpo todo iluminado passava exatamente sob o barco, quase tocando-lhe o fundo. Podia ser sua descomunal cauda, de envergadura talvez igual ao comprimento do meu barco, passando por baixo de um lado, enquanto do outro seguia o corpo e a cabeça. Com seu movimento verde fluorescente, iluminando a noite, nem me tocou. A iluminada seguiu em frente. Com as mãos agarradas na borda, estava completamente paralisado por tão impressionante obstáculo. Belo e assustador ao mesmo tempo. Acompanhava-o com os olhos e a respiração seu caminho sob a superfície. Manobrou e voltou-se de novo. E mesmo maravilhado com o que via, não tive a menor dúvida. Voei para dentro, fechei a porta e todos os respiros, e fiquei aguardando deitado, com as mãos no teto, pronto para o golpe. Suavemente tocou o leme e passou a empurrar o barco, que ficou atravessado à sua frente. Eu procurava imaginar o que ela queria. Como vocês podem ver, é um texto narrativo, ou seja, o tipo narrativo. E o tipo narrativo é aquele que conta uma história. Na sequência, nós vamos analisar cada etapa de um texto narrativo e o que representa, qual parte dessa história representa aquela etapa do texto narrativo. Ou seja, a introdução, a apresentação, a complicação, a trama, o clímax e o desenlace. Muito bem, vamos falar então desse texto, que é um texto do tipo narrativo. E logo mais a gente vai falar, inclusive, o nome especial que ele recebe, que já foi citado, inclusive, no início da aula. Mas esse texto também é uma narrativa. Nós dizemos que pertence ao tipo narrativo. Como pertencente ao tipo narrativo, ele obedece a todas as etapas de um texto narrativo, como a gente vai ver agora. No início, quando diz noite escura, sem céu, sem nem estrelas, uma noite de ardência, estava tremendo. O que seria dessa vez? Veja que esse primeiro momento é um momento de normalidade da história. Ele desenha, ele pinta o panorama de forma muito breve, uma noite escura, uma noite sem céu, sem estrela. E a gente vai falar na próxima aula sobre essa palavrinha que não está escrita incorretamente. Era uma noite de um fenômeno, que nós vamos tratar melhor na próxima aula.
É um fenômeno que ocorre no mar chamado ardência. Ele diz que estava tremendo, ele estava com frio provavelmente, talvez com medo, e se perguntando o que seria. Então esse é o primeiro momento, a apresentação, onde normalmente se apresentam os personagens. No caso, o personagem é só ele mesmo, né? Então o local, o cenário. Então ele foca mais no cenário nesse caso, e como não há outros personagens além dele, isso fica muito abreviado. É o momento chamado apresentação. O segundo momento é chamado de complicação. É o momento em que aparece a baleia. Eu já em outras aulas tenho dito isso. Se não acontece nada que fuja ao previsto, a história não, dificilmente se desenvolve uma história. Então a resposta veio do fundo, uma enorme baleia com o corpo todo iluminado, passava exatamente sobre o barco, quase tocando-lhe o fundo. É o momento de alguma, ele se pergunta o que vai ser dessa vez. Dessa vez é uma baleia que aparece. Então isso tira da normalidade daquela história. Essa etapa é chamada então de complicação. Aí nós temos a trama. A trama são todos os fatos que sucedem a partir do momento do aparecimento daquela baleia. A baleia aparece, ele fica fascinado, ela é enorme, a cauda dela é do tamanho da embarcação. Ele fica fascinado ali, mas ao mesmo tempo ele fica preocupado, porque ele sabe muito bem o que um animal dessa dimensão pode fazer com o barco. Então isso constitui toda essa parte que eu disse resumidamente aqui, é a parte da trama da história. Clímax é o momento máximo. Manobrou e voltou-se de novo. Olha só, o monstro passou, mas daqui a pouco ele volta. Olha que clímax, né? E mesmo maravilhado com o que via, não tive dúvida, voei para dentro. É uma embarcação muito pequena que ele usou nessa aventura, que cabia ele deitado na parte de baixo do barquinho, né? Então ele voa para dentro, ele diz que voa para dentro e se segura lá dentro, esperando que ela vá virar a embarcação, né? Manobrou e voltou-se de novo. E mesmo maravilhado com o que via, não tive a menor dúvida. Voei para dentro, fechei a porta e todos os respiros e fiquei aguardando deitado com as mãos no teto, pronto para o golpe. Esse é o clímax, é o momento máximo, momento de suspense, inclusive, nessa pequena história que a gente leu. E finalmente o desenlace. Não, ela não fez nada, ela apenas tocou de leve, suavemente o leme e foi embora. E ele ficou sem entender o que ela desejava. Provavelmente um animal curioso com o que via. Suavemente tocou o leme e passou a empurrar o barco que ficou atravessado à sua frente. Eu procurava imaginar o que ela queria. Ela dá uma arrastada no barco. E não acontece nada demais. Muito bem, então você veja que essa narrativa pequena, diminuta, ela é bem pequena, ela é bem curtinha, ela obedece a todas as etapas de um texto narrativo. Aqui é o livro, né, o título do livro. Isso foi há 34 anos atrás. O nome do autor, Amir Klink, né? Eu coloquei para que vocês tenham uma ideia do tamanho da embarcação. É um barco mesmo, muito pequeno, que tem uma partezinha ali que ele dormia enrolado ali, né? O livro se chama Entre o Céu e a Terra, foi lançado em 1984, após essa aventura, né? Tá aí mais uma visão geral da embarcação que ele utilizava, praticamente do tamanho dele. Esse é o Amir Klink hoje, o aventureiro de 30 e poucos anos atrás ainda está entre nós aí, né? Não sei o que ele queria provar, mas fez uma longa viagem, um pequeno barco, sozinho. Bom, essa história, esse gênero que nós fizemos suspense até agora, é chamado de relato pessoal. E o nome, inclusive, é um nome bastante ilustrativo do que ele é. De fato, é um relato, é uma experiência, uma memória de uma pessoa, né? Então, ele pertence ao tipo narrativo,
mas o nome do gênero é relato pessoal. É um texto, é um contar uma história acontecida com você. Na nossa próxima aula nós vamos falar mais sobre esse gênero. Por enquanto a gente só quis mostrar para vocês um texto que obedece a esse gênero. É um gênero que pode ser muito pequeno, ele pode ser bem curtinho. Bom para a gente exercitar a nossa habilidade de escrever. E aqui eu vou deixar com vocês um link, né, para vocês acessarem e lerem outros relatos pessoais, para que você tenha mais noção. Nem precisa ser uma grande história para que se faça um relato pessoal. Então, na nossa próxima aula, nós estaremos abordando e fazendo exercícios. Ok? Muito bem, gente. Como eu disse a vocês, na próxima aula a gente continua esse assunto, se atendo mais ao gênero textual e as características específicas desse gênero. Faremos exercícios. Acompanhe todos os programas, porque no final deles, inclusive, nós estaremos orientando como produzir um texto nesse gênero. Até lá!